Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar da quarta divisão do Campeonato Paulista. A quarta divisão do Campeonato Paulista, chamada pela Federação Paulista de Futebol de Segunda Divisão Sub-23. Ela fala segunda divisão porque ela considera a Série A1, a Série A2 e a Série A3, que não se enfrentam, as três, uma divisão só, primeira divisão. E essa ela entende que é a segunda. Como eu entendo que a 1 é a primeira divisão, a 2 é a segunda, a 3 é a terceira, eu chamo de quarta. Os jogadores, a imprensa geralmente chama de Bezinha. Bom, são 36 clubes participantes, divididos em 6 grupos com 6 times cada um. Você faz jogos de ida e volta, ou seja, 10 partidas, e aí os 2 primeiros colocados de cada um dos 6 grupos, num total de 12, e mais os 4 melhores quartos colocados, num total de 16, eles acabam se classificando para a segunda fase. Bom, já disputamos 9 rodadas. Foi a 9ª rodada neste final de semana. Falta uma só. Já temos 8 times classificados. Já estavam classificados o Grêmio Prudente, o Taquaritinga e a Itapirense. Agora se classificaram Catanduva, Inter de Bebedouro, Penapolense, Joseense de São José dos Campos e o Mauá. Então nós temos 8 classificados. Na última rodada, todos os jogos acontecerão no próximo sábado às 3 horas da tarde, mais 8 clubes se classificarão e aí nós teremos as oitavas de finais todas definidas. Pois bem, quero falar para vocês o seguinte. Vocês lembram que nessa rodada passada eu falei que o Atlético de Mogi igualou o número de jogos do IBS sem vitórias? Pois bem, agora eles já têm 56 jogos, superou. O IBS na década de 80 tinha 55 jogos, aquela coisa, toda a situação, na verdade era 56 jogos que tinham igualado. E aí neste final de semana, o Atlético de Mogi foi goleado por 6-0 com o Mantiqueira de Guaratinguetá e ele superou o IBS. O pior time do mundo agora é o Atlético de Mogi das Cruzes. Vou passar todas essas situações para vocês, mas antes de mais nada quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, cada novo vídeo você vai sendo avisado, hein? Já fiz o vídeo da Série B, terminou neste domingo também a Série B, então tem tudo lá. Acabando a Série A amanhã, a Série C amanhã, a Série D amanhã, sempre vai ter vídeos lá. Vai lá, curte, faça a sua inscrição e dê sua opinião. Eu vou fazer diferente nesse boletim o seguinte, eu vou fazer grupo por grupo, já projetando a última rodada, para mostrar para vocês quem briga por classificação, quem não briga, quem já está eliminado, quem já está classificado, fica muito mais fácil. Vamos começar com o grupo 1 então, onde nós temos os 3 definidos. Com uma rodada de antecedência, a gente tem os 3 definidos. Só como eles estão muito iguais na pontuação, na última rodada, quando todos jogarão dentro de casa, você vai definir quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Mas Ademar já sabe quem é o terceiro, é que com 18 pontos, o time já sabe que ele é um dos 4. Dos 6 terceiros colocados, 3 pelo menos não alcançam 18 pontos. Então, com 18 pontos, está garantido. Catanduva tem 19 pontos, é o líder. Inter de Bebedouro, segundo colocado pelos critérios, 18. Penapolense, terceiro colocado, também com 18. Esses 3 estão classificados. Neste final de semana, neste grupo, nós tivemos América e Penapolense 0-0 em São José do Rio Preto. Penapolense aí perdeu a liderança num tropeço com o time eliminado. Estranho. Andradina 2, Inter de Bebedouro 5. Andradina fez 2 gols com o Pinotti e o Inter de Bebedouro, o Leilton, o Marco e o Christian fez 3 vezes. Então a Inter de Bebedouro segue na segunda colocação com 18 pontos. O Penapolense, que tinha empatado, que eu falei para vocês, com o América, veio para a terceira. E o primeiro é o Catanduva. O Catanduva que foi jogar com o Fernandópolis lá em Fernandópolis, meteu 5-1. Fernandópolis fez o gol com o Rodrigo, Matheus, Felipe, Michel, Luiz Fernando e Redesh fizeram os gols do Catanduvense. Então, da Catanduva, na verdade o Catanduvense não está disputando o campeonato nesse ano. Então o Catanduva passou a ser o novo líder com 19, classificado. Segundo colocado, Inter de Bebedouro, 18, classificado. Terceiro colocado, Penapolense, 18, classificado. Fernandópolis com 8, América com 7, Andradina com 6, estão eliminados, só cumprem tabela na última rodada.
Na última rodada, quando nós vamos só definir quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, lembre, sempre no sábado, 3 horas da tarde, todos os jogos. O Penapolense recebe o Andradina, em Penápolis. A Inter de Bebedouro recebe o Fernandópolis, em Bebedouro. E o Catanduva recebe o América, em Catanduva. Então todos vão jogar em casa. Como eu acredito que todos vão vencer, a tendência é que o Catanduva seja primeiro, Inter de Bebedouro segundo e Penapolense terceiro, para efeito de classificação na próxima fase. Semana que vem eu venho com todos os grupos para vocês. Vamos para o grupo 2, então, onde já estava classificado o Grêmio Prudente e por enquanto é só ele classificado. Os resultados desse final de semana: Oswaldo Cruz 1, gol do Maranhão, Vossen 1, gol do Gustavo. Assisense lá em Assis 0, Grêmio Prudente classificado 1, gol do Elias. Itararé 3, lá em Itararé, França e Tony 2 vezes, Santa Cruzense 0. Então o que acontece? O Grêmio Prudente é o único classificado com 21 pontos disparado, vai ser o primeiro sem problema algum. Só que nós temos Oswaldo Cruz com 14, Vossen com 13 e Itararé com 12. Esses times brigam para ser o segundo colocado e quem sabe, até ter um terceiro colocado no grupo. Mas por enquanto a gente tem certeza que pelo menos a segunda vaga, Oswaldo Cruz 14, Vossen de Assis 13 e Itararé, da cidade de Itararé, 12 pontos. A briga promete na última rodada. Como que vai ser a última rodada? O Vossen vai jogar com o Itararé, então o terceiro com o quarto colocado. Isso aí beneficia o Oswaldo Cruz, né? Porque que acontece? O Oswaldo Cruz vai jogar com o Grêmio Prudente lá em Prudente. O Grêmio Prudente já está classificado. Porém, se ele vence, ele pode eliminar o Oswaldo Cruz. E aí quem vencer de Vossen e Itararé fica com a segunda vaga. E aí a gente vai ver se tem ou não uma terceira vaga. Hoje não teria. Com 13 pontos, hoje não teria. Então, até por isso que eu acho que desse grupo 2 não deve ter terceiro colocado. A briga de Oswaldo Cruz, Vossen e Itararé vai ser pela segunda vaga. Vamos para o grupo 3, onde o Taquaritinga estava classificado e continua só o Taquaritinga classificado. E olha, uma tremenda zebra, hein? Jogando em Taquaritinga, o Taquaritinga perdeu para o São Carlense por 3-2. O André e o Matheus fizeram os gols do Taquaritinga, Bismarck, o Wilson e um gol contra do Coutro deram a vitória para o São Carlense, que assumiu a segunda colocação. Vitória fantástica fora de casa, com o classificado Taquaritinga. Foi a 17, o Taquaritinga tem 21, vai se classificar em primeiro sem nenhum problema, né? E aí a gente tem o terceiro colocado, agora é o 15 de Jaú, que foi jogar com o eliminado São Carlos. Em São Carlos empatou 1-1. Queiroz fez o gol do 15 de Jaú, Rinaldo fez o São Carlos. O 15 tem 15 pontos. É uma tendência que São Carlense e 15, 17 e 15 pontos vão disputar quem é o segundo. E aí você tem uma chance aí de ter o terceiro colocado aí. Só que a Francana com 13 pontos, a Francana que ganhou do Batatais por 2-0, gols do João Pedro e do Guti, tem ainda uma chance remota. Ela ganhando e dependendo dos resultados, ela vai a 16. Pode até pintar como um terceiro. Veja que no grupo 3 nós vamos ter Batatais e São Carlos, os dois eliminados. Sábado, 3 horas da tarde. Aí a gente tem 15 de Jaú e Taquaritinga. Taquaritinga já está classificado. Precisa ver até que ponto ele vai querer jogar com todos os seus titulares na última rodada. Mas é tarefa difícil para o 15 de Jaú. Porém, ganhando está classificado, mesmo que seja em terceiro. E aí a gente tem o duelo, sim, São Carlense e Francana lá em São Carlos. A Francana, para ter alguma chance, vai ter que vencer o jogo, não basta empatar. O São Carlense, se vencer, está classificado. Pelo menos ele já é o segundo colocado. Então esse grupo promete também. São Carlense, 15 e Francana devem brigar por 2 vagas, porque a tendência é que tenha terceiro nesse grupo. Vamos então para o grupo 4. O grupo 4 também está extremamente equilibrado. A Itapirense já estava classificada e está passeando, né? Está passeando no grupo. Muito bem a Itapirense, candidatíssimo ao título, fez 1-0 no Independente de Limeira e eliminou o Independente. O Jefferson, artilheiro com 10 gols na competição, fez o gol. 1-0, Itapirense 23 pontos, classificado e vai ser o primeiro. Ponto. Segundo colocado, continua o Rio Branco, foi jogar com o Amparo. Lá em Amparo, fez 2-1, praticamente eliminou o Amparo. O Vitor Hugo e o William Monteiro fizeram os gols do Rio Branco.
o Rafael Lopes do Amparo. Rio Branco, segundo colocado com 16, só depende dele para terminar em segundo. E aí a gente tem o Paulista de Jundiaí, fez 4-0 no eliminado União lá em Araras. O Natan fez 3 e o Kaique fez um gol. O Paulista foi a 15. Então ele tem condições de brigar pela segunda vaga e até pelos melhores terceiros colocados, né? Amparo com 12, Independente com 8, União São João. O Amparo ainda tem uma chance remota de vencer, chegar a 15, ser um dos melhores terceiros, mas é muito difícil. Não está totalmente eliminado, mas é muito difícil. Os jogos da próxima rodada. O Rio Branco joga com eliminado Lanterninha com 1 ponto, União São João. Deve ganhar, em Americana ainda. Então vai se classificar em segundo. Aí a gente tem o Paulista pegando a Itapirense em Jundiaí. Precisa porque precisa vencer a forte Itapirense, quem sabe até com um empate, para ficar com a terceira vaga. O Amparo vai jogar com o Independente, duelo de eliminados e tal, pouco importa nesse grupo. Vamos para o grupo 5, onde o Joseense, lá da cidade de São José dos Campos, se classificou. E se classificou vencendo o Flamengo de Guarulhos, que era o líder. O Joseense roubou a liderança, metendo 3-0 no Flamengo. Vinícius Pequial, Iago e Léo fizeram os gols. E Joseense com 18 pontos está classificado. Mesmo que seja em terceiro, hoje ele é primeiro. Mesmo que ele seja em terceiro, está classificado. O Flamengo com a derrota foi para a terceira colocação, 16 pontos. E aí, no outro jogo, o Guarulhos fez 4-3 no União de Mogi. Christian 2, Renato e Vinícius fizeram gols do Guarulhos. Rafael, Leandro e Cabeleira fizeram os gols do União do Mogi, que está eliminado. O União do Mogi tem uma chance remota aí também, mas tem que contar com vários tropeços. Meio difícil. E no outro jogo, o Atlético de Mogi das Cruzes, o pior time do mundo, superou o Ibis. Seu jogo de número 57 sem vencer. São 54 derrotas e 3 empates. 221 gols sofreu, marcou 24 só. A última vitória dele foi 17/6 de 2017 com acho que ele está afastado do futebol. Não sei se ele já não existe mais e tal. Era o Cubatense, lá da cidade de Cubatão. Então completou 5 anos sem vitórias o Atlético de Mogi das Cruzes. Tomou de 6-0 do Mantiqueira. Lucas 2, Michel 2, Guilherme e Gabriel. Mantiqueira segundo colocado com 17 pontos. Então nesse grupo você tem Joseense classificado. Aí para brigar para o segundo. Mantiqueira com 17, Flamengo com 16. Aí o Mogi com 15 tem uma chance remota aí. A última rodada. O Flamengo de Guarulhos vai pegar o saco de pancadas Atlético de Mogi das Cruzes, lá o pior time do mundo. Evidentemente vai ganhar e vai se classificar, nem que seja no melhor terceiro colocado. O Mantiqueira pega o Guarulhos. Se vencer, também se classifica. União de Mogi pega o Joseense já classificado. Por isso que eu falo, pelas condições e pelos adversários, o União de Mogi está fora. E finalizando, vamos para o grupo 6, onde só o Mauá está classificado. Só que o Mauá classificado ganhou do Jabaquara 1-0 e complicou o Jabaquara lá em Santos. 1-0, gol do João Vitor, se classificou, 18 pontos, assumiu a liderança ali tranquilão, continua na liderança. E aí deixou a situação complicada para os outros times. Por quê? Mauá classificado com 18. Você tem o Colorado que ganhou do Mauaense, eliminou o Mauaense por 2-0 lá em Mauá. Gols do Douglas e Daniel. O Colorado de Caieiras assumiu a segunda colocação com 16 pontos. Logo atrás tem o Ska Brasil que fez 2-1 no Ecos. Fred, Gabriel Vinícius para o Ska Brasil e Matheus para o Ecos. O Ska Brasil foi para a terceira colocação com 14 pontos. E o Jabaquara, que perdeu do Mauá, quarta colocação com 14 pontos. Mas veja, Colorado, Ska e Jabaquara na última rodada brigam para a segunda colocação e até muito provavelmente para um terceiro colocado. E olha que interessante, na última rodada, o Mauá, classificado, líder, vai enfrentar o Ska Brasil. Para o Ska Brasil se classificar, e se classifica, precisa vencer lá em Mauá. Vencer o líder. Resta saber se o líder vai jogar com força máxima. Ecos e Mauaense, jogo de eliminados, não interessa a ninguém, vai ser em Suzano, os dois times são eliminados, o Mauaense com 10 pontos, o Ecos menos 2, porque ele perdeu pontos no tribunais por escalar jogadores irregulares. E esse é o grande jogo da rodada, em Caieiras, Colorado e Jabaquara. Por que o grande jogo? Colorado é o segundo colocado com 16, Jabaquara é o quarto com 14. Se o Jabaquara vencer, ele passa o Colorado e no mínimo o terceiro colocado ele pega.
Mas se ele empatar, que seja, o Colorado se classifica, e se dependendo da situação, se o SCA classifica ou não, o Jabaquara pode ficar fora. Então esse grupo, 18 Mauá classificado, Colorado 16, SCA Brasil 14 e Jabaquara 14, esse vai ser, serão, né, os grandes duelos da última rodada. E claro, no próximo sábado, assim que terminar toda a rodada, eu venho com os outros 8 times classificados e principalmente com as chaves da próxima fase do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!